com a TV Verde Vale, TV Cariri e nas redes sociais, no YouTube, no Facebook. De todas as formas, o cafezinho acompanhado de uma boa informação aqui no programa Café com Leite. Muito obrigado por você aceitar vir aqui tomar um cafezinho comigo. Motivo de alegria. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada. Fico feliz, com carinho, poder participar, contribuir nesse programa tão importante na região do Cariri, que a gente sabe que é um programa que sempre está trazendo inovação e busca de conhecimento, né? Porque passar conhecimento é o que a gente sempre busca fazer para a sociedade, né? Fazer essa benfeitoria. Eu tenho dito que a gente compartilhar essas informações é muitas vezes uma obrigação nossa quando profissionais, né? Com certeza. Isso tem a sua relevância, porque quantas pessoas não têm a oportunidade de ter esse conhecimento? E nós temos, né? Justamente, a difundir, né? O acesso à informação é fundamental. E hoje nós vamos falar sobre os direitos e os benefícios de pessoas atípicas, né, doutora? Doutora, esse direito já existia, ou seja, ou é coisa nova? Porque pessoas atípicas vêm tomando assim corpo depois da pandemia para cá, né? Parece que vem crescendo cada vez mais, né? As pessoas atípicas. Sim. Ou já existiam? Sim, Leite, com certeza, né? É uma pauta que está sendo cada dia mais destacada, porque essas pessoas estão tendo um reconhecimento maior, tanto por diagnosticação médica, quanto pela legislação brasileira. Mas juridicamente falando, é bem recente a proteção que está sendo encontrada para as pessoas com deficiência, né? A gente teve a promulgação do Estatuto, é um estatuto recente, ele foi promulgado no ano de 2015 no Brasil, então está fazendo agora seus 11 anos de idade, é bem recente que essa proteção está sendo formalizada juridicamente, né? O Estatuto ele vem para abranger as pessoas nas suas mais diversas deficiências, né? Tanto pessoas com autismo, quanto com limitações físicas, sensoriais, intelectuais. Então não é só para pessoas atípicas, pessoas que eu digo assim, com TEA, com TDAH, não? Tem outras dimensões? Isso, tem outras dimensões, né? Não se restringe àquele fator intelectual. A deficiência física também é contemplada, né? Hoje a gente está tendo uma atualização legislativa com a questão da fibromialgia, né? Que nesse ano de... Está sendo inserido nesse estatuto? Não. Tem uma legislação própria. Né? Esse ano passou a viger, né? Prevendo que a pessoa com fibromialgia é reconhecida como um direito, como pessoa com deficiência para fins legais. Então, tudo isso vai abrindo precedente para isenção de imposto, né, na aquisição de veículo, liberação de FGTS em algumas situações específicas que a pessoa possa vir a necessitar do valor para algum tratamento específico da condição de saúde. Que bom, doutora, que bom. Que bom em termos, né? Porque que bom que o direito chegou, né? Não é que bom que essas pessoas estão, digamos, no exemplo, como com fibromialgia, né? Isso é muito importante, né? Esse reconhecimento dos direitos, para que as pessoas possam vir a ser assistidas pelo Estado, pela sociedade como todo, preferência em filas, tanto instituições financeiras, né? Quanto acesso a atividades de lazer, né? Ter direito à preferência, isso é muito importante, porque são pessoas que acabam sofrendo com alguma condição. A pessoa com fibromialgia, ela tem aquelas restrições corporais de sentir muitas vezes dores, né? E isso impede que a pessoa possa desenvolver a vida civil em igualdade de condições com seus pares. Esse direito, nessa legislação específica, ela não se conflita com os direitos constitucionais, não, né? Lá do artigo 5º da Constituição, não. São direitos adicionais, digamos assim, né? Isso, andam simultaneamente, né? Andam em conjunto, né? Para justamente fazer esse reforço protetivo para as pessoas, né? Tanto a Constituição vai abarcar, vai fazer aquelas proteções dos direitos fundamentais, quanto a lei específica vai abranger
né, em situações de maior necessidade, a depender do caso da pessoa que possa vir a ter o acometimento da condição. Doutora, existem pessoas pessoas, digamos assim, atípicas, acometidas de doenças, não necessariamente com fibromialgia, com esses transtornos aí citados. Digamos assim, eu posso ter uma deficiência interna, uma deficiência, não sei nem exemplificar, mas algo exclusivamente meu, alguma deficiência psicológica não, digamos assim, não popularmente conhecida, ou somente existe na lei as especificidades? Não se restringe às nomenclaturas técnicas, né? Porque o conceito de deficiência é bem abrangente, né? Para a gente conseguir qualificar se a pessoa tem uma deficiência ou não, ela tem que comprovar um impedimento de longo prazo que, em interação com uma ou mais barreiras, possa vir a limitar o exercício da vida civil dela pleno, né? Então, não necessariamente precisa ter um termo técnico, um autismo, uma dislexia, um TDAH. Basta comprovar que aquela pessoa tem uma condição através de acompanhamento clínico, né? O médico vai dizer, pode ser que ele não consiga identificar realmente, às vezes, o CID específico, mas vai dizer qual a condição que acomete e que aquela condição é permanente, né? Ela sobrevém por um período maior do que 2 anos. Engraçado, né? Que nós precisamos buscar o judiciário muitas vezes para ter esse direito, quando a legislação já nos permite isso, né? Administrativamente, muitas vezes somos impedidos, né? Digo, somos de um modo geral, mas no nosso exemplo, na nossa conversa aqui, as pessoas com deficiência, né? Sim, justamente. Em muitos casos, a gente tem as negativas dos órgãos administrativos, né? A gente vai, às vezes, pedir um benefício previdenciário para uma pessoa com deficiência e tem uma resposta do INSS no sentido de não ter uma concessão do benefício para aquela pessoa, mesmo ela estando respaldada de laudo médico, de comprovação, por meio de exames. Então, a gente vai fazer essa busca de levar esse procedimento para o órgão judiciário, que vai fazer uma análise mais detalhada da condição daquela pessoa e fazer o reconhecimento do direito, né? Através de comprovação da condição por instrumentos médicos, exames, tudo que aquela pessoa conseguir ao longo da vida. E muitas vezes, quando é criança, né, solicitar aquele acompanhamento multidisciplinar, aquela relação com a escola. A criança muitas vezes tem dificuldades no contexto escolar também, e tudo isso vai influenciar no reconhecimento dessa caracterização da deficiência. E para as mamães e papais que nos assistem nesse momento, os cuidados desde a infância, como a senhora citou, são importantes, não apenas os cuidados, mas também documentalmente, né? Fundamental. Né? Hoje, no estado do Ceará, a gente é um estado promissor, a gente tem um estatuto que prevê que a pessoa com deficiência, o laudo de autismo, ele tem validade por prazo indeterminado. Mas não significa que a mãezinha ou que o pai vai abrir mão de fazer aquela recorrência de consulta com o filho, pelo menos uma vez no ano, para ter aquela atualização médica, para confirmar o diagnóstico, para ser mais fácil, né? Para reconhecer o direito daquela criança que precisa ser assistida, né? Por mais que o laudo não tenha prazo de validade, a gente precisa estar sempre se resguardando de provas. Mas o benefício poderá ter, né? O benefício poderá ter prazo. Poderá ter prazo. E esses documentos dão direito a uma reanálise do processo, né? Um novo benefício, talvez, né? Caso seja cessado, né, doutora? E é o que está acontecendo bastante, né? Impressionante. Eu acho que o governo faz isso de propósito, para acumular, para não pagar logo, para acumular, sei lá, é impressionante, mas acontece demais, né? Ou às vezes para tirar de um, para colocar para outro substituir, né? Então a gente precisa realmente ter essa segurança probatória, que é a segurança de ter uma quantidade realmente ativa, sempre está buscando consultas, avaliações biopsicossociais com outros profissionais, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, para que essa pessoa possa ter esse reconhecimento do direito novamente, caso venha a ser suspenso ou cessado, como vem acontecendo bastante. A gente está tendo muito contato com muitas mãezinhas que estão se surpreendendo, né, ao chegar no banco para fazer a liberação do seu benefício e tá lá retido, né? O valor não está disponível porque o benefício foi suspenso ou foi cessado pelo INSS. Tenha os cuidados com o seu filho, com o objetivo de ter cada vez mais, oferecer cada vez mais dias melhores para ele. Agora,
se documente para ter esse benefício aqui, que é um aliado, né? Com É certeza. um aliado ali que vai contribuir com as despesas, muitas vezes, ou até com o sustento dessa criança, com tanta dificuldade, né, doutora? Muitas vezes o benefício é muito importante, né, para aquela rotina da família, porque geralmente as mães atípicas, elas têm dificuldade de se inserir no mercado de trabalho, por não ter com quem deixar a criança necessita do apoio na rotina para fazer as terapias, a mãe tem que se deslocar, às vezes 2, 3 vezes na semana para um psicólogo, para um terapeuta, e acaba que ela não consegue se inserir no mercado de trabalho. E o benefício vem justamente para abarcar nessa deficiência dentro do núcleo familiar, do ambiente de trabalho de um dos genitores. É bem observado, né, doutora? Porque realmente o tempo que essa mamãe se dedica para cuidar do seu bebê, seu filho, né? É um tempo, de certa forma, muito extenso, né? Sim. É psicóloga, terapia, é fono, é nutrição, é psicólogo, enfim, é uma série de profissionais quase que diariamente durante a semana, né? É uma rotina intensa, Uma né? rotina intensa, de cuidados, e às vezes a mãe fica querendo saber, e o meu futuro, e a minha aposentadoria, já que eu não estou conseguindo trabalhar? Existe alguma possibilidade no futuro de eu ter um resguardo da Previdência? Então é interessante buscar um apoio de profissionais, né, juridicamente falando, para que se possa ver a análise de uma possibilidade de uma contribuição facultativa, para que no futuro essa mãe também possa estar resguardada e ter um auxílio financeiro do INSS numa possível aposentadoria. E é muita gente ainda com falta de conhecimento sobre o assunto, né, doutora? Muita, né? Muita informação, às vezes acaba chegando de um modo deturpado, né? Às vezes a gente tem o hábito de se consultar com um vizinho que passou por uma situação semelhante no INSS, que tem uma experiência, e acaba vindo com a informação equivocada, né? Sem esquecer os fake news, né? Demais, né? A internet está aí tanto para coisas boas, mas também tem aqueles fatores negativos que a gente sempre tem que estudar para ver se aquilo que está sendo difundido realmente condiz com a realidade e com a verdade da situação jurídica, né? E nada melhor do que conversar com uma profissional da área para ter segurança, né, das atitudes que poderá tomar doravante, né, doutora? Com certeza, o profissional é fundamental e interessante sempre buscar o auxílio de um profissional especialista. Especialista, diga-se de passagem, não é qualquer um, né? Sim, com não certeza. É qualquer um, né? Ela é especialista em direito previdenciário. Eu converso com a doutora Larissa Reis aqui no programa Café com Leite sobre os direitos e benefícios das pessoas atípicas. Doutora, vamos beber água? Vamos sim. Por favor. Obrigada. A senhora aceita um cafezinho? Com certeza. O combustível do advogado é um bom café, né? Que bom. Por favor, doutora. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre os direitos das pessoas atípicas? Você fica ligado, a doutora vai ficar aqui na minha companhia e ela promete no próximo bloco com muito mais informações. Daqui a pouquinho a gente volta. Do programa Café com Leite. Obrigado aí pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje eu estou tendo uma aula aqui com a doutora Larissa Reis, falando sobre os direitos, sobre os benefícios das pessoas atípicas. Ela que é advogada, especialista em direito previdenciário, que continua aqui com a gente. E a ela eu vou pedir permissão para mostrar aqui para você, ó, minha queridinha. É a Café com Leite em Revista, a nossa 9ª edição. Sou apaixonado por essa revista, tá? Inclusive, você pode ver todas as nossas edições lá no site, tvcafecomleite.com.br, de forma eletrônica. Mas eu gosto de papel, eu gosto de pegar, Olha, aqui tem matéria de direito, educação, cultura, empreendedorismo, marketing. E ela é feita para você. Pega o seu exemplar, Rua da Amiro Gouveia 163. É o endereço certo para você pegar o seu exemplar.
Agora, se você não entrar em contato com a nossa produção, você vai perder, porque estão acabando os exemplares. Já estamos preparando a 10ª edição. Essa daqui é da doutora Larissa, e a sua, se a produção tiver. Doutora Francisca, a senhora me ligou hoje, ainda tem a sua, a produção reservou, viu? Muito obrigado aí. Ela é advogada também. Ligou e disse que queria. Doutora, essa daqui é sua, viu? Obrigada. Café com Leite em Revista, Obrigada nossa pelo 9ª carinho. edição. Maravilha. Doutora, é um tema, os benefícios das pessoas. O direito previdenciário tem a sua essência, mas especificamente assim, voltado para as pessoas atípicas, vem crescendo esse movimento no direito, as demandas, seja administrativa ou seja judiciais? Vem sim, né? É um benefício que está... O benefício de prestação continuada, né? Que é o famoso BPC-LOAS. É um benefício que está em ascendência, né? Nos últimos anos, principalmente no período pós-pandêmico, ele teve uma ascensão bastante elevada, né? Em que se busca, e também a questão do diagnóstico do autismo, as mães estão procurando bastante se conscientizarem, né? Buscar auxílio de profissionais da saúde e com isso vão obtendo realmente o diagnóstico dos filhos, que às vezes as mães passaram anos, o filho tendo alguma condição diferente, ouvindo alguma reclamação na escola, na questão E olha o tempo que perdeu, né? E perdeu muito tempo, né? E hoje, com a difusão da informação, do reconhecimento desses direitos, é que as mães estão buscando com maior intensidade esse auxílio do governo, né? Esse auxílio previdenciário. Doutora, falamos ainda há pouco, no intervalo, sobre a questão das pessoas, dos cuidadores, né? Sim. Os cuidadores têm esse benefício? Cuidador de pessoas atípicas, por exemplo, porque é tão difícil hoje, né? É uma pessoa tão especial, né? Esse cuidador, né? Sim. Se o cuidador for um ente familiar, infelizmente ele não vai ter acesso a um BPC diretamente para ele, né? Ele vai se beneficiar, no caso da mãe, por exemplo, ela vai se beneficiar do benefício do próprio filho. Não tem um valor a ser pago para a mãe atípica, né? Diretamente. A não ser que ela faça alguma contribuição para o INSS, tenha algum MEI, alguma empresa aberta, ela faça essas contribuições e porventura venha a precisar por questões de saúde e passe a vir a receber o seu benefício diretamente. Mas em razão de ter um filho com deficiência, ela não vai ter direito a nenhum benefício previdenciário. Só a criança diagnosticada. E se for um cuidador externo? A senhora me contratou para cuidar de alguém, alguém me contratou para cuidar de um filho atípico. Eu sou o cuidador dessa criança ou desse adulto. Eu tenho algum direito ou só a família da pessoa atípica? Se for uma pessoa contratada, ela vai exercer uma profissão, né? Ela vai trabalhar para essa família como um funcionário, né? Vai ser um terceiro que vai estar recebendo uma remuneração e vai trabalhar para os familiares. Então, ele vai ter direitos trabalhistas. Os direitos trabalhistas como funcionário, né? Sim, como funcionário que possa vir a ser. Eu tenho observado também, doutora, que as pessoas atípicas, porque quando nós falamos em direito, no nosso caso, a senhora que é advogada, nós falamos geralmente em busca pelo retorno financeiro, né? A busca por um apoio financeiro. Mas existem também outros direitos, eu imagino, né? O direito, por exemplo, à acessibilidade, por exemplo, do cadeirante às rampas, né? Que são direitos também adquiridos e que precisam ser, foram conquistados, agora precisam ser colocados em prática, né? Esses direitos também traz as pessoas com deficiência, não financeiramente, mas assim, ele pode reivindicar aquele direito diante de uma situação constrangedora ou que ele não tenha o acesso, tipo coisas assim? Sim, com certeza, né? O que a gente observa, a questão das vagas preferenciais, né? Dos órgãos de trânsito, a gente tem aquele documento que o órgão de trânsito do município pode vir a fornecer para que você possa vir a estacionar em vagas de uso preferencial, prioridade em atendimentos médicos e hospitalares, em bancos, né, se a criança atípica ou a pessoa que seja adulta e tem alguma condição, inclusive a fibromialgia, ela vai ter prioridade de atendimento. Então, esse acesso a esses direitos não onerosos, né, que não dizem respeito a valor financeiro, e sim a um estado de prioridade, vai ser fundamental
para ter essa concretização do direito também nessas outras searas. E caso venha a ser descumprido, tanto pela instituição bancária, quanto em outros fatores e outros setores, a pessoa pode vir a ser responsabilizada, né? Quem está descumprindo pode ser responsabilizado diretamente, inclusive a conduta pode vir a ser considerada criminosa, né? O Estatuto da Pessoa com Deficiência tem previsão de que a discriminação em qualquer modalidade, né, quando configurada, vai ser tipificada como crime. Doutora, eu vou falar para a senhora o seguinte, sabe, eu tenho um hotel ali, que eu construí praticamente, eu acho que em 2012, 13, eu coloquei o piso tátil, eu coloquei rampa. Hoje já existem leis que obrigam fiscalização mais intensa do município, dos órgãos, de um modo geral, que exigem isso. Mas quando eu fiz isso, não tinha essa fiscalização. Sim. Porque eu já imaginava a dificuldade que as pessoas tinham, sabe? Eu gravei outro dia um programa Café com Leite, tomei um cafezinho aqui com as pessoas que são cegas, pessoas que não enxergam 100%. Tem um rapaz do Crato, Germano, tem uma senhora lá, não me recordo o nome dela, ela disse que assiste o programa Café com Leite. Eu digo, você escuta, você não assiste, você escuta. Como é o nome dela, meu Deus? Com outro aqui de Juazeiro também, que ele inclusive é radialista. E dentre outros, né? E na ocasião, eu fiz um teste comigo mesmo, sabe? Eu fechei os olhos e tentei caminhar. E não é fácil. Imagina essas pessoas que permanentemente são assim, né? Então, eu fiz pensando nessas pessoas, tá? E por que tem que ter uma lei para dizer que eu tenho que fazer isso? Sabe? É uma coisa tão sensível. Eu estou me reportando agora àqueles empresários que constroem uma empresa, que abrem uma empresa. Eu estou me reportando àquelas pessoas que têm autonomia ou têm poder para tomar essas medidas cautelares, cuidadosas com as pessoas e não fazem. Sabe? Eu estou me reportando àquelas pessoas que poderiam contribuir com uma vida, digamos assim, mais eficiente, uma vida mais saudável para aquela pessoa que já tem as suas limitações, né? Então, eu sempre fiz isso. Aqui onde nós estamos, eu construí isso aqui por volta de 96, 7, eu nem sei se a senhora era nascida ainda, e eu já fiz rampa e coloquei uma porta de 1 metro de largura, pensando numa cadeira de roda. No piso tátil, na época, eu confesso que não fiz isso ainda, não tinha feito, mas eu já fiz a rampa, eu já fiz uma porta com acessibilidade, mas esqueci de fazer dentro, ou seja, se viesse um cadeirante, ele conseguiria entrar logo na recepção, mas dali ele não passava, porque para dentro tinha barreiras. Mas eu não imaginei, mas pelo menos eu já imaginei que ele já teria um ambiente mais confortável, não estaria no sol, nem correndo riscos, né? Lá fora ele já estava correndo risco aqui dentro. Mas já estava sendo acolhido, né? Já estava sendo acolhido, né? Então, assim, quando eu digo que eu quero me reportar às pessoas que podem fazer isso, faça sem ter uma lei, sem se preocupar com a lei, no quesito de se preocupe com a lei para se fazer certo, né? Sim. Mas se preocupe em fazer primeiro para beneficiar essas pessoas. Não é nem para beneficiar, eu acho que é só para dar um pouquinho de atenção a essas pessoas. É uma questão de humanidade, né? A gente se pôr no lugar do outro, né? De tentar ter empatia, de ver Sim. a realidade, que muitas vezes é bem difícil, a realidade de uma pessoa que tem alguma restrição, alguma deficiência, e dos familiares também, né? Não só daquela pessoa específica que tem a condição, mas o núcleo familiar como um todo, ele precisa ser acolhido, Sim. né? E isso é fundamental, a sociedade fazer esse acolhimento, justamente para ter um acolhimento humanizado, para a gente ter essa empatia, se colocar no lugar do próximo, né? Como seres humanos que somos. Nossa humanidade deve prevalecer, sempre, né? Sempre a humanidade deve prevalecer sobre a obrigação, a rigidez da legislação. A gente tem que buscar ter esse olhar humanizado. Mas é impressionante que precisa ter uma lei com um artigo me punindo se eu não cumprir. Para que eu possa agir. Para que eu possa agir, né? É impressionante
como eu acho, de certa forma, isso um absurdo, sabe? Talvez as pessoas não façam alguns por desconhecimento, tudo bem. Sim. Mas que logo que tomam conhecimento, façam suas correções, sabe? Eu digo isso porque eu sou contador e eu digo isso aos meus clientes independentes. Eu fui a primeira empresa com muita segurança. Hoje é obrigado a você ter o extintor, ter o cadastro do alvará do Corpo de Bombeiros na empresa, no CNPJ, sabe? Sim. Qualquer atividade. Mas, independente disso, eu vou confessar uma coisa aqui que é até feio. Eu não sei usar o extintor. Graças a Deus, nunca precisou. Mas eu sempre tive extintores na minha empresa. Sempre, porque eu achava uma necessidade, eu achava importante para a proteção das pessoas que estavam comigo. Com certeza. Depois é que veio a lei me obrigando a fazer. Mas já é uma segurança, né? Sim, e a gente tem que sim. pensar nas intercorrência do dia a dia. E no coletivo, né? Sim. Até que ponto isso pode atingir as pessoas. Então, não precisava de lei para dizer que eu tenho direito a isso ou aquilo, mas precisa de uma lei para o governo cumprir a parte dele e precisa de uma lei para o setor privado também cumprir a sua, né? O cidadão, ele precisa da legislação para sentir-se orientado, né? Às vezes. Se sentir orientado, porém, se ele se comprometesse em executar, sempre pensando no próximo, eu acho que ele teria mais resultado, sabe? Mais resultado em todos os sentidos, comercialmente, ou então na sensibilidade humana, na humildade, como a senhora disse, no respeito às pessoas. Eu acho que isso fluiria de forma bem diferenciada. Mas me diga uma coisa, falando no poder público, e necessariamente o poder público tem que intervir, tem que haver uma interferência do poder público para a gente conseguir conquistar, agora voltando para o lado financeiro, esses benefícios, doutora, sempre tem que buscar nosso direito via judicial, ou nós conseguimos isso via administrativa? Nem sempre, né? Nem sempre a gente precisa mover o judiciário para ter acesso ao direito. Muitas vezes, a gente também tem muitos casos positivos em que a busca da via administrativa, ela tem um êxito importante, né? Então, buscar diretamente os órgãos competentes para ter esse direito reconhecido. Por exemplo, liberação de FGTS. É uma coisa bem importante que muitas famílias, às vezes, têm aquele valor depositado, o trabalhador tem aquele valor depositado durante todo o seu período laboral e surge uma necessidade por conta de um nascimento de um filho com necessidade especial ou uma doença que ele possa vir a adquirir e ele precise daquele valor, ele pode tentar fazer a solicitação administrativamente, né, no aplicativo do FGTS e conseguir esse retorno positivo. Caso ele não consiga, em última instância, em última opção, é que a gente vai buscar o judiciário para ter esse direito resguardado. Mas a via administrativa é uma possibilidade e os retornos positivos por lá também existem. É só buscar o caminho certo, a orientação certa, que você também vai ter êxito na busca administrativa. Não necessariamente tem que se socorrer do Poder Judiciário. Alguns casos a gente... Só em último caso, né? Só em último caso. No extremo, né? E sempre sob a orientação de um profissional, né, doutora? De um profissional que tenha conhecimento. Isso eu acho que é um lado muito importante, ter o apoio, né, de uma profissional que conheça a área, para dar uma orientação precisa, né? Como a senhora disse lá no início, esquecer a vida do vizinho. Não é porque o vizinho fez isso que deu certo. Seu vizinho não é igual a você? É verdade. E a orientação certa, ela poupa tempo. Poupa tempo e chega até mais rápido o resultado, né? Muitas vezes. Com certeza, porque quando a gente vai pelo caminho errado, acaba andando mais, demora e a gente se decepciona, pensa que não vai resolver. E você buscando o caminho correto, as chances de êxito são maiores de ter o resultado positivo naquilo que você pretende. Que bom, que bom. Gente, eu estou conversando aqui com a doutora Larissa Arraes, aqui no programa Café com Leite, ela que nos proporciona uma aula sobre os direitos e benefícios das pessoas atípicas. Doutora, vamos beber mais água? Vamos sim, por favor, tem que hidratar no calorzão do Cariri. Pois é. Doutora, mais um cafezinho, né? Com certeza. Por favor. Obrigada. Quer conhecer um pouco mais sobre os direitos e benefícios de pessoas atípicas? Você continua ligado
a doutora promete ficar com a gente e no próximo bloco tem mais para você. Daqui a pouquinho a gente volta. De volta nesse terceiro bloco do programa Café com Leite, hoje conversando com a advogada, especialista em direito previdenciário, a doutora Larissa Arraes, aqui no programa Café com Leite. Eu gostaria de lhe abraçar, dizer muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia, e que o programa Café com Leite de segunda a sexta-feira é regional. Agora, aos domingos, às 23 horas, você nos acompanha em todo o Brasil, na rede meio de comunicação, o programa Café com Leite. Portanto, fique ligado, divulgue aí nas suas redes sociais, que é do Cariri para o Brasil e para o mundo através das nossas redes sociais, né? Doutora Larissa, Santa Cecília, já ia lhe chamar de Cecília aqui, né, doutora? Doutora, é comum a gente imaginar pessoas atípicas terem o direito, é mais comum ainda a gente imaginar somente pessoas com TEA, pessoas, né, autistas, tem outros transtornos que não são assim tão evidenciados ou talvez que não busque tanto os seus direitos. Mas tem direito, né, doutora? São limitados a esses transtornos apenas o BPC, não? Não, o BPC ele não tem um rol taxativo, que a gente chama no direito, né? Ele não tem um rol fixo de condições que vão dar direito ao acesso a esse benefício. O rol do BPC vai variar de acordo com a configuração da deficiência e o impedimento de longo prazo, né? O que significa impedimento de longo prazo? É um impedimento superior a 2 anos na vida da pessoa. Então, tem que comprovar essa distinção, né? Esse período superior a 2 anos para que se configure a deficiência. Laudos médicos ou de Laudos profissionais? médicos que confirmem essa incapacidade, né? Incapacidade definitiva ou incapacidade superior a 2 anos. Tratamento desde o início da infância da pessoa. Então, sempre tentar guardar, porque às vezes a gente acaba perdendo, descartando um laudo mais antigo, pensando que não serve mais, e tudo serve como prova, né? Porque faz parte do histórico de vida da pessoa. Então, toda documentação que a gente tiver é interessante guardar e não descartar, porque a gente busca tentar ir atrás de todo o histórico, às vezes documento de 10 anos atrás, comprovando a condição. Aí é que tem a sua essência, né? Seu valor. Justamente, aí é que tem a rainha das provas, né? A pérola tá morando ali no fundo tá certo. Da pastinha. Da pastinha, tá certo. Doutora, e uma vez com um transtorno de espectro autista, eternamente com ele, né? O autismo ele é um transtorno, né? Ele não é uma doença, ele é um transtorno. E é um espectro, na verdade, dividido em 3 níveis de suporte, e ele vai permanecer, sim, ao longo da vida da pessoa. Ele não regride, não tem uma cura para o autismo, né? E o benefício tem baseado, por exemplo, seriam fases, fase 1, 2 e 3, como níveis de suporte. Níveis, né? Níveis de suporte. Muita gente acredita que só aquele autismo mais severo, o nível de suporte 3, é que vai dar acesso ao benefício. Mas não é assim. O nível de suporte 1, inclusive, pode ter essa garantia do benefício, dependendo das restrições a serem comprovadas, né? Tem que comprovar esse impedimento e as restrições que essa criança vivencia no dia a dia. Inclusive, como a gente estava comentando, o benefício não se restringe só para diagnóstico de autismo, né? A gente está tendo uma recorrência de diagnósticos de TDAH, de dislexia, do TOD, né, que é o transtorno opositor desafiador, que também é uma condição que pode vir a garantir o acesso a esse benefício. Que é transtorno também, né? Que é um transtorno também. Doutora, como eu posso estender, por exemplo, o conhecimento sobre esses assuntos? Falamos aí dos transtornos, mas nós temos, por exemplo, outros benefícios ofertados pela Previdência Social, tipo... não sei se está inserido nesse contexto, mas, por exemplo, pensão alimentícia,
sei lá, auxílio-doença, alguma coisa assim? Tem alguma coisa? Sim, é um tema bem interessante a gente falar sobre pensão alimentícia, porque muitas vezes a criança, quando a mãezinha vai buscar o judiciário para ter o reconhecimento daquela pensão pelo genitor, ela consegue um valor maior na pensão, comprovando que a criança tem alguma condição de deficiência, né? Muitas vezes o magistrado ele fixa ali no percentual de 30% dos proventos do genitor, mas se a mãe conseguir comprovar os gastos com despesas com transporte, com medicação, muitas vezes a criança precisa de uma medicação mensal, né? E isso tudo vai fazer com que essa pensão alimentícia seja majorada e facilitando a vida dessa mãe, né? Que não vai ficar restrita àquele percentual. Então, a mamãe que recebe pensão, só lhe interrompendo, doutora, com licença, viu? Então, a mamãe que recebe uma pensão do seu ex-esposo ou de quem tiver a obrigação de pagar, né? Porque a gente só pensa que é o esposo, né? Só imagina a pensão, o marido tem que pagar, sim, só pensa dessa forma, né? Não sabe que a mulher também pode pagar. Doutora, e a mulher também pode pagar, e os pais, né? Tem outros familiares aí. Tem os avós, os avós, né? Que podem estar nesse contexto aí, né? Com certeza. As pessoas não procuram um advogado especialista, né, doutora? Aí não sabe, né? Esses detalhes. Com certeza. Então, assim, então, a mamãe que recebe uma pensão por ter um filho com TEA, por exemplo, ela pode reivindicar uma revisão dessa ação? Pode sim. Né? A pensão ela não transita em julgado. A pensão alimentícia ela fica em aberto para que a qualquer momento pode ser revista. Inclusive, como a gente estava comentando ao longo da conversa, os diagnósticos estão acontecendo recente, né? Às vezes a criança já tem 12 anos de idade, já 14 anos de idade, recebe ali seu diagnóstico e já tem uma pensão pré-fixada. A mãe pode vir a fazer uma ação revisional de alimentos para buscar a majoração dessa pensão que ela já recebe, fundamentando na necessidade dos tratamentos clínicos que o filho ou a filha possa vir a necessitar. Eu volto lá para aquele bloco anterior, doutor, e digo assim, sabe? O pai que for um homem, que for um cidadão sério, que sabe que tem um filho, eu não diria nem um filho com TEA ou com alguma deficiência, mas eu digo assim, um pai que tem um filho, ele deveria assumir as responsabilidades e cumpri-las independente de um percentual, né? Mas cria-se aquele, enfim, é outro programa. Seria um outro programa para a gente discutir, né? Mas quão bom seria se esses papais, não é pai, é teu filho, tu tem a certeza disso, vai trabalhar isso, vai dar atenção, não é? Você já não dá o amor que ele precisa ou merece. Né? E ainda se nega a dar um valor, muitas vezes, para ele insignificante, né? Em especial uma pessoa com deficiência. Muitas vezes falta assistência emocional direta, sim, né? Sim. Não só, como você bem aborda, Leite, não só a questão financeira, sim, mas esse olhar amoroso, essa participação na vida do filho, que é fundamental para um desenvolvimento na vida adulta de uma forma de qualidade, né? E a criança tem até uma qualidade melhor mesmo, podia ficar separado, mas com uma convivência mais próxima, né, com a criança e tal. Mas é impressionante como as pessoas muitas vezes têm a certeza de que tem que fazer isso, mas precisa de uma determinação judicial para o juiz dizer, faça, aí ele vai fazer. Né? Mas é isso, cada qual no seu cada qual, né? Infelizmente. Mas, doutora, me diga uma coisa me chamou a atenção também nesse momento, foi o seguinte. Por exemplo, hoje nós encontramos pessoas, não somente, outro dia até um desembargador, que não sei de que estado aí, ele é desembargador e era autista, né? Não sei se você viu, um juiz recentemente também se declarou, enfim. Hoje tem pessoas já com mais idade, a gente imagina autista criança, né? Quando vem à mente autista, criança. Sim. É comum isso, né? Mas as pessoas com mais idade também. Então, eu te pergunto, essas pessoas, por exemplo, com níveis mais avançados, podem ser, digamos assim, interditadas ou os pais podem buscar algum benefício judicial para que ele cuide daquela pessoa?
Sim, é bem interessante essa dúvida, Leite, porque é a questão da curatela, né? Dos pais virem a ter essa representatividade na vida do filho. A gente até recebe bastante questionamento no sentido que quando é menor, né? Se eu preciso já providenciar a curatela do meu filho para que eu possa responder formalmente por ele. Então, assim, hoje a legislação prevê que não existe mais absolutamente incapaz, apenas os menores de 16 anos, né? Se você for maior e for autista, você não é mais considerado absolutamente incapaz. Essa curatela ela vai ser analisada dependendo do caso concreto, em que aquela pessoa não possa mais exercer os atos da vida civil, inclusive priorizando apenas os de natureza patrimonial, né? Então, vai ser feito um estudo de caso pelo judiciário para entender se realmente aquela pessoa não consegue exercer as funções da vida dela de organização financeira para que possa ser feita a curatela. E ela justamente se limita em alguns fatores, em alguns setores, né? Não é todos os meios que vai abranger. Vai se restringir basicamente na questão patrimonial. Então, muitas vezes, quando a pessoa não tem essa condição de exercer sua vida ativa, quando é associado, por exemplo, um autismo a uma síndrome de Down, a uma condição que tem algum retardo mental, que a pessoa não possa desenvolver ativamente sua vida, pode vir a ser feita essa curatela. E tem pessoas assim, doutora, que é, digamos, autista, mas tem uma deficiência, uma outra deficiência? Tem sim, inclusive eu tenho em casa uma pessoa assim, meu irmão, doutora? ele tem síndrome de Down e tem um diagnóstico de autismo também junto com o da síndrome de Down, né? Porque muitas vezes tem aquela questão do autista não verbal, ele se enquadra nesse fator também. O meu irmão, ele é não verbal. Ele é não verbal? Não verbal. Então, acaba que a pessoa não pode expressar a sua vontade, precisa realmente de um curador para assistir. Mas se a pessoa for autista e conseguir exercer sua vida sem necessidade de uma intervenção de um terceiro, ele vai continuar exercendo seus próprios atos, como bem mencionado, que tem juízes, desembargadores que hoje estão se identificando com o diagnóstico do autismo, né? Muitas vezes, com essa difusão da informação, as pessoas estão começando a refletir, será se realmente, às vezes aquela pessoa que passou a vida todinha, teve uma infância difícil, dificuldade na escola, será se eu não tenho alguma condição? Aí quando a pessoa vai fazer a busca, acaba recebendo um diagnóstico já tardio, às vezes com mais de 30 anos, de que tem também um autismo nível 1 de suporte, que é um considerado leve, mas que conviveu com a condição ao longo da vida inteira, né? Sim. E quantas pessoas? Porque isso veio, como falamos lá no início, isso veio depois da pandemia, a busca por isso, né? A análise mais criteriosa, o olhar mais clínico da mãe, porque geralmente é a mãe, né? Geralmente. O pai nunca olha, o pai é um negócio sério. A mãe é que tem o olhar clínico para ver essas coisas e desconfiar, né? A mãe é que faz o primeiro diagnóstico, né? A mãe observa o filho e vai identificando que tem alguma coisa diferente. Às vezes vai ouvindo de um profissional da escola, mãezinha, seu filho está com alguma dificuldade aqui, vai sendo chamada recorrentemente e a partir disso vai ligando aquele alerta e ela vai conseguindo identificar que o filho precisa de um acompanhamento específico. Gente, ela é advogada especialista em direito previdenciário. Eu converso com a doutora Larissa Arraes aqui no programa Café com Leite. Doutora, nosso bate-papo está maravilhoso, sabe? E eu imagino que se nós buscássemos falarmos sobre TEA, sobre TDAH, sobre a deficiência de um modo geral, até a fibromialgia ou outros, os direitos pertinentes a cada deficiência dessa, eu acho que daria um programa. Mas foi bom porque a gente fez assim uma geral, né? Sim. Uma coisa mais ampla. Doutora, eu preciso fazer um intervalozinho. Vamos tomar um cafezinho no intervalo? A gente volta logo, tá bom? Vamos sim. É rapidinho, tá bom? Tá ótimo. E você, fica ligado, nosso intervalo é rápido. É só o tempo do cafezinho e da água mineral São Geraldo. Fique ligado.
Eu já me deliciei de um cafezinho, de uma água mineral São Geraldo, mas agora eu quero somente agradecer a doutora. Doutora, que bom. Foi maravilhosa essa nossa conversa. E ficou aqui o desejo e a vontade de quero mais. Portanto, eu quero o compromisso da senhora de em breve vir aqui tomar o meu cafezinho, viu? Obrigada, convite aceito novamente, eu fico feliz demais e lisonjeada de participar, né? São informações que são pertinentes, a gente está sempre levando essa pauta, a busca da conscientização da população do acesso à informação e ter esse resguardo. E parabéns ao programa por estar trazendo temas tão fundamentais. Que bom, muito obrigado mais uma vez. Leva um abraço pro doutor Arthur, viu? Seu esposo, viu? Tá? Pode deixar, né? Tá ligado no programa. Muito obrigado aí pela audiência. Mandar também um abraço aqui para Matheus e sua esposa lá em Mauriti, que acompanha o programa, Anderson e Priscila na Ponta da Serra, Dona Terezinha e seu esposo no Pernambuquinho, aqui em Caririaçu, bairro Pernambuquinho, no Caririaçu. Laércio da Farmácia Gentil, meu amigo, meu irmão. Aires em Palestina, em Mauriti, Dona Custódia, tia de Eleuton. Na rua, ela me disse a rua, lá no Tiradentes. Ela me falou a rua, lá no Tiradentes, não lembro o nome da rua, mas Dona Custódia assiste o programa sempre. E a você que nos acompanhou até agora, obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Nos siga nas redes sociais, TV Café com Leite, e também a P Café com Leite, P de programa, P Café com Leite, leite com 2T, viu? Lá nós temos esta e todas as edições do nosso programa. E você assiste lá no site tvcafécomleite.com.br. Em nome da produção dos que fazem o programa Café com Leite, eu quero abraçar todos vocês que nos acompanharam até agora e dizer muito obrigado pela sua audiência. Estaremos de volta em breve com mais um convidado e com mais um tema relevante para você. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe.